pessoal, Edu Elias aqui, mais um vídeo de 100 dias em detecção de gases. Eu estava falando com uma amiga hoje sobre uma engenheira, né, amiga, sobre a questão da interferência eletromagnética nos detectores de gases. Então vamos falar desse problema oculto, né, que é chamado interferência eletromagnética. E eu cumprimento a todos aí que estão aqui no canal Gas Detection Brasil, Edu Elias, sempre com vocês no propósito de detectar gases para salvar vidas. E bora lá pro vídeo de hoje. Então imagina a cena, você está num espaço confinado, o detector de gases aciona um alarme de perigo, a equipe normalmente, né, quando não está treinada, entra em pânico, mas não tem vazamento nenhum. Ou pior, até existe o gás no ambiente, mas o aparelho simplesmente não avisa. E aí a gente diz que o culpado por trás desses fantasmas industriais, ele muitas vezes é invisível e chama interferência eletromagnética, ou simplesmente EMI. Hoje a gente vai entender como proteger os seus equipamentos e o que as normas internacionais e nacionais falam sobre isso. Então, o que é a EMI e onde que ela ataca, né? Então, a interferência eletromagnética, ela acontece quando uma energia de uma fonte externa, como por exemplo rádios comunicadores, inversores de frequência, celulares ou mesmo redes Wi-Fi, afetam o circuito eletrônico do seu detector de gás. Então os sensores, por eles trabalharem com correntes elétricas baixíssimas, ali na ordem de microamperes, eles são extremamente sensíveis. Então uma onda de rádio, por exemplo, de um walkie-talkie apertado perto do aparelho, pode induzir uma corrente falsa. Qual que é o resultado? Leituras instáveis, alarmes falsos, e isso tira a credibilidade do sistema e até no pior cenário trava o detector. Então vamos falar principalmente das normas NR33 e NBR 16577. Então, quando a gente fala de segurança, nessa questão da legislação brasileira, ainda bem que a legislação brasileira ela não banca em serviço, né? Então, se a gente trabalha com espaços confinados, a gente está acostumado a falar aqui no canal, até porque esse canal é um canal de detecção de gases e espaços confinados, a NR33 é o nosso guia supremo, mas ele exige categoricamente que os equipamentos de sondagem atmosférica sejam intrinsecamente seguros, estejam testados e calibrados. E para complementar a NR33, vem a NBR 16577 e ela detalha os requisitos desses equipamentos. Então ela deixa claro, por exemplo, que o monitoramento deve ser contínuo e confiável e que se o seu detector sofrer interferência de um rádio da equipe de resgate, ele quebrou o princípio da confiabilidade exigido pela norma. Então não dá para improvisar, onde uma falha pode custar a vida. E eu queria dizer o seguinte para vocês, pessoal, lá em 2000 e nada, acho que foi 2007, 2008, a gente participou, nós ganhamos um pregão eletrônico, né, de uma companhia de petróleo do Brasil, e aí, de óleo e gás, né, e aí o pessoal fez o teste apertando o rádio do lado do detector e desclassificou o detector de gás. Ok? O que acontece? Esse não é um teste correto para fazer. Porque os detectores de gás eles têm que ficar 30 centímetros pelo menos distante dos rádios comunicadores, justamente por essa interferência. Aí eu chego nos clientes e eles falam: mas não dá, eu tenho que usar o rádio detector do lado, não tem como. Paciência, mas está errado. Sempre falo, então a rádio de um lado, se possível. Então, se o detector está aqui, porque tem que estar próximo à zona de respiração, o rádio está aqui mais para baixo, perto da cintura. Ah, mas ele é ruim para eu falar. Aí, às vezes tem, né, tem aquele foninho com o comunicador, que seria melhor. Seria bom se o rádio tivesse, né, o recurso do fone próximo à boca, para o rádio em si ficar longe do detector. Ou pelo menos um de cada lado, esse seria o ideal, tá bom? Então esse teste, não façam esse teste, porque é a mesma coisa que jogar gás de isqueiro no detector de gás, né? Para fazer o bump test. Errado e envenena o sensor. E se você fizer isso com o rádio comunicador, por quê? Vou explicar por quê. Porque na norma diz, né, que tem uma proteção tem que ter uma proteção contra interferência de radiofrequência, mas os rádios, principalmente nessa distância, eles vão ter uma 1000 vezes mais, ou quase isso. Essa frequência vai afetar os detectores de gás acima do limite que a norma permite, tá bom? Então vamos falar agora de normas internacionais e a solução para isso. Quando você vai escolher um detector, você tem que exigir conformidade não só com as normas nacionais, mas com as internacionais, inclusive de compatibilidade eletromagnética, que a gente chama de EMC.
Então as certificações, por exemplo, IEC 61000, ela garante que o dispositivo foi blindado de fábrica para resistir a ruídos elétricos e não emitir interferência para outros aparelhos. Equipamentos assim que são mais de alta qualidade, eles possuem filtros internos, carcaças blindadas robustas, exatamente para garantir que o detector só responda a uma coisa, o gás, né? Então a segurança de detecção de gases, ela vai muito além de ligar o aparelho. Ela exige também entender o ambiente eletromagnético ao seu redor. E por isso que não dá, pessoal, para sair comprando detector de baixa qualidade, sem qualidade, que não tem... o pessoal está comprando detector sem certificação Inmetro, né, que garante a parte intrínseca, porque diz que tem certificação lá fora. Não, pessoal, tem que comprar com certificação Inmetro. Tem que ver a certificação contra interferência eletromagnética. Tem que ver como que esses detectores se comportam. Tem que ver se eles têm menu de banco teste. Tem que ver se eles passam os dados para o computador. Né? E principalmente as contratadas, as terceiras do saneamento, que a gente está atendendo direto. As terceiras, às vezes, do pessoal do setor elétrico, sabe? Estão comprando detectores aí sem certificação nenhuma, né? O pessoal chama de Xing Ling, mas não é questão de ser de uma China ou ser de um país assim, até porque a gente vende detectores, por exemplo, da Senko, que são da Coreia do Sul e são excelentes. Então não é essa questão até de onde vem, é a questão de que estão comprando detectores que não atendem essas certificações contra na parte intrinsecamente segura e contra interferência eletromagnética, que tem que atender. Ok, pessoal? Fora os recursos, né, que os detectores são péssimos, aí as empresas compram, depois entendem que não funciona, ficam na mão em relação à fiscalização, não conseguem apresentar os seus relatórios e os seus dados, acontecem problemas ou até acidentes por causa desses detectores de baixa qualidade, e aí, um abraço. Mas isso é assunto para outro vídeo, que eu acho que eu vou fazer amanhã. Boa ideia, vou falar sobre isso amanhã, nesses 100 dias de detecção de gases. Então, interferência eletromagnética é uma realidade. Se atente e se proteja e se previna contra isso, beleza? Abraço, pessoal, até amanhã.